Então, bastante gente vem me perguntando, mas afinal de contas, o que é o Resineiros? Como que esse projeto surgiu? E na verdade, o Resineiros ele é uma parte da minha própria história como dentista. Então eu tenho que contar um pouquinho para vocês poderem entender todo o contexto. Eu sou filho de dentista, minha mãe é dentista, e eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2007, final de 2007, e de lá para cá eu fiz um caminho, iniciando um trabalho com a minha mãe em alguns momentos, mas eu fiz muita questão de trabalhar fora, eu fiz muita questão de trabalhar em outros locais para eu conhecer novos modelos de trabalho, novas maneiras de pensar, enfim, sempre tive um pouco essa maneira de entender que era necessário sempre ampliar horizontes para que a gente conseguisse, né, sempre evoluir dentro da profissão. E dentro disso, eu me formo, eu não faço como a maioria, eu realmente clinico durante 2 anos, me torno um clínico geral. Nesses primeiros 2 anos eu tento fazer coisas que a minha mãe não executava no dia a dia dela para pegar uma fatia de mercado para mim. E até inicio fazendo tratamento de canal, algo que hoje, graças a Deus, eu digo assim que existe especialistas que façam isso. Mas logo eu vi que isso não ia ser minha paixão, que eu não tinha muita vontade de aprender sobre isso. E percebo que no dia a dia minha mãe é uma pessoa que faz muita prótese, e eu vendo ela fazer prótese, eu começo a gostar muito dessa área de prótese, estética, enfim. E nisso eu faço meu primeiro curso de atualização, um curso de reabilitação oral, era um curso de atualização de 10 meses. Foi um curso bem interessante, me abriu horizontes já bastante interessantes daquilo que eu vinha da faculdade. E eu termino esse curso, começo a pegar os pacientes da minha mãe fazendo coisas que ela não fazia na área de prótese, na área de estética. Começo a executar esses casos, mas eu não tinha bons resultados, eu não gostava dos meus resultados. E na verdade eu até tinha muitos problemas no meu dia a dia, nas minhas reabilitações, que eu não compreendia muito bem por que acontecia. Então dentro disso eu faço esse curso de reabilitação, eu passo mais ou menos 1 ano clinicando e resolvo então, depois de um tempo, me inscrever numa especialização de prótese. E eu realizo essa especialização de prótese aqui na Sociedade Brasileira dos Cirurgiões Dentistas aqui de Porto Alegre, no sul do Brasil, e são 2 anos de curso, né? Me especializo. Dentro da especialização eu tenho contato um pouco mais forte com oclusão e me interesso muito sobre esse assunto e começo um processo de estudo sobre isso bastante profundo, em que eu passo então a ter meu dia a dia bastante baseado mesmo em oclusão. Eu começo a tornar o articulador o meu melhor amigo, eu começo a comprar muitos livros a respeito, inclusive eu posso indicar para vocês alguns, que são muito interessantes, e eu começo a embasar minha parte clínica toda em oclusão. E foi um caminho muito interessante. Eu tive uma formação de prótese bastante clássica, uma formação de prótese de preparos totais, de formação, né, de colocação de pinos núcleos, metálicos, tá? Então, não que eu não tenha aprendido pinos de fibra, enfim, e não tenha aprendido a fazer facetas, tanto que o meu TCC no curso de prótese foi sobre facetas, foi sobre DSD, na verdade, que é Digital Smile Design, baseado nisso, fabricando lentes para uma paciente, né, facetas para um caso de uma paciente. E, enfim, eu começo a ter toda a minha parte clínica embasada em oclusão. Bom, e nisso eu passo, então, praticamente em torno de 3 a 4 anos, se eu não me engano, clinicando, tá? E fazendo basicamente prótese, ou 2 anos, não lembro agora, tá? Mas acho que foi isso. Passo um tempo fazendo prótese no meu dia a dia, me torno um protesista, enfim, e começo a realizar bastante reabilitações, tá bom? Reabilitações sobre implante e reabilitações sobre dentes. Inclusive nesse período faço um curso de atualização, aprendo a fazer implantes, inclusive hoje em dia eu opero implantes, e as minhas reabilitações passam então a ter uma visão bastante mais ampla, né? É isso que a especialização de prótese me trouxe uma visão mais ampla dos casos, né? E quando eu comecei a embasar o meu dia a dia de reabilitador, de protesista com a oclusão, eu começo a perceber que eu começo a ter menos problemas no meu dia a dia, eu começo a ter menos
fraturas, menos soltura de prótese, enfim, começo a ter menos problemas. Mas ainda assim, eu não tinha resultados estéticos que eu gostaria de ter, tá? E nisso eu passo então a procurar alguns tipos de curso que me trouxesse esse tipo de conhecimento. E associado nesse mesmo período, eu começo a ter também uma diminuição de pacientes, porque na verdade, quando eu me formo, me torno um reabilitador, né, um protesista, na verdade, e eu começo a pegar toda aquela demanda reprimida de pacientes que a minha mãe tinha. Então tinha uma sobra muito grande de pacientes para isso, mas com o tempo isso foi diminuindo cada vez mais. Eu vou tendo uma dificuldade então de ter uma agenda que todo protesista gosta, que é uma agenda cheia, né? E cheia de casos complexos, grandes, né? É assim que a gente imagina que seja a melhor forma de ganhar dinheiro. E, enfim, eu começo a passar por essa dificuldade. Então, o meu desejo de ter resultados melhores esteticamente, associado à minha diminuição de pacientes, me faz ir atrás de uma maneira mais urgente de algo que me trouxesse, então, resultados que eu pudesse aumentar a minha clientela, me posicionar no mercado de maneira diferente. Pois bem, nisso tudo eu faço um curso de Botox, na época estava em auge isso aí, estava em alta, aliás, continua, né? E eu acho, nossa, fiz um curso de Botox, agora eu vou fazer harmonização facial, isso vai ser o meu ganha-pão, vou conseguir ganhar super bem. E o que acontece é que eu não me apaixono por isso, não gostei do dia a dia, enfim. E volto de novo então a tentar encontrar alguma outra coisa que me desse paixão de fazer, mas que ao mesmo tempo me trouxesse então retorno financeiro e me trouxesse algum grau de diferenciação. E me lembro muito bem o dia que eu recebi um prospecto por e-mail da especialização de dentística da Zenit, em Florianópolis, que fica no Brasil também. E então eu olho aquela especialização de dentística, logo que eu olhei eu até meio que descartei o e-mail, nem falei, nossa, capaz, né? Não vou fazer uma especialização de dentística, vou aprender a restaurar, né? Minhas restaurações são horríveis, eu não tenho habilidade para restaurar, eu não consigo cobrar bem, enfim, e aí começa todo um processo ainda de procura. Mas depois eu abro novamente esse e-mail num dia de noite e eu começo a ler todo o plano de ensino que iria acontecer dessa especialização e eu começo a brilhar os olhos, porque ali eu enxerguei fotografia, ali eu enxerguei aprender a fazer enceramento, ali eu enxerguei a fazer a técnica de plástico oclusal, ali eu enxerguei fazer, enfim, aprender realmente sobre cor, aprender realmente sobre estratificação, quer dizer, então tudo isso começou a me trazer, a brilhar os olhos. E no final das contas eu passo um tempo decidindo isso e me inscrevo finalmente na especialização de dentística. E a especialização de dentística, gente, foram 2 anos fantásticos. Eu vou dizer para vocês, foram 2 anos maravilhosos. Foi um curso espetacular, em que eu tive contato com professores de renome do Brasil e pessoas que têm não só uma competência de inteligência muito grande, de conhecimento muito grande, mas principalmente são ótimos clínicos. Então eu pude ter contato com diferentes pessoas, diferentes maneiras de pensar e isso foi me abrindo cada vez mais os horizontes. Eu consegui realmente, nos primeiros 6 meses na especialização de dentística, me possibilitou melhorar muito os meus resultados como protesista. Eu começo a ter uma visão diferente, mas até ali eu era literalmente uma pessoa que não usava resina composta. Eu não fazia restaurações nem classe 1. Eu não gostava. Por quê? Porque eu não acreditava na resina, eu achava a resina um material péssimo, eu achava que os meus resultados eram muito ruins, né, comparados com meus resultados do laboratório. E nisso eu tenho uma aula então com o Dr. Rogério Ribeiro, que hoje faz parte de um grupo que dá o curso chamado justamente Plástico Oclusal, que foi uma técnica inventada pelo Dr. Palmieri, que é de Brasília, e ele nos dá essa aula, e nessa aula ele mostra algo que quando eu vejo, gente, foi que nem simplesmente assim,
estourou a minha mente. Eu tive um momento de epifania, assim, aquele momento que tu quer gritar de felicidade, porque eu comecei a enxergar que eu mesmo conseguiria fazer peças protéticas dentro do meu próprio consultório, tendo total controle do processo, utilizando modelo de gesso, um tubo de resina e uma espátula, podendo entregar trabalhos para os meus pacientes que eu demoraria 10 dias e ainda com aquela expectativa de que o laboratório vai acertar ou não vai acertar, se ele vai acertar a cor ou não, ou até mesmo se ele vai me entregar o trabalho. E tudo aquilo ali passa a ser uma rotina diferente. Eu começo a ver que eu poderia fazer isso num estilo meio chairside, né? Ou seja, do lado, né? Dando ali presente com o próprio paciente, no mesmo dia, preparar dente, moldar, fabricar a peça, entregar para ele e terminar o caso. Então eu, como protesista, que já sabia do que é tu ter uma rotina de um protesista, que é justamente moldar, fazer provisório, mandar para o laboratório, mandar fotos para o laboratório, conversar com o protético para ele acertar, conversar o tipo de cerâmica, enfim, todos esses processos. Não, daquele momento para frente eu poderia eu mesmo ter controle desse processo. E quando eu enxergo aquilo ali, e eu uno com o meu conhecimento que eu tinha tido dentro da especialização de adesão, que eu tive 2 aulas fantásticas com o Dr. Leandro Hilgert, e foi assim, literalmente uma explosão, porque eu uno a adesão, que eu tive aula dentro da especialização, tá bom? Associado às aulas, ao meu conhecimento de oclusão. E quando eu uno o que eu vi que o Dr. Rogério Ribeiro me trouxe, associado ao meu conhecimento de adesão e oclusão, isso tudo na minha cabeça fez muito sentido. E eu vou para a minha clínica no meu dia a dia e eu passo a enxergar os casos de maneira muito diferente. Quando tu compreende a adesão, gente, a gente dá muito valor para a estrutura dentária, muito valor, principalmente para esmalte. Tá? A gente passa a querer cuidar do esmalte com muito carinho, tá bom? Mínimo desgaste possível, manter a estrutura de esmalte intacta. E quando tu tem o conhecimento da oclusão, a oclusão me deu segurança de eu utilizar resina composta para produzir peças que dentro de um contexto biomecânico perfeito, ele é um material fantástico, ele trabalha muito bem e digo para vocês que na área posterior ele trabalha melhor que a cerâmica, tá bom? Pois bem, gente, então na verdade o resineiro é isso. O resineiro foi na verdade um momento de epifania, onde eu olho aulas que eu fui tendo, conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo da minha trajetória e eu fui unindo isso tudo. E quando eu uni isso tudo, eu começo a olhar. Bom, mas tem um fator que eu tenho que contar para vocês, que é o seguinte. Eu uno tudo isso, eu vou para o meu dia a dia, eu enxergo os casos de maneira muito diferente e eu passo a praticar logo? Na verdade, não. Eu tinha muita insegurança, porque eu tinha visto aquilo ali numa aula, enfim, eu vi como é que era, pegar o modelinho, fazer a resina no modelo, tirar, cimentar no paciente, mas aquela insegurança de fazer isso no dia a dia batia sempre. Até que um dia surge um caso na minha clínica, o paciente tinha fraturado a parede distolingual do 46 e eu faço toda a análise oclusal. Eu percebi que na relação cêntrica esse paciente batia a cúspide superior exatamente neste local, nessa cúspide inferior, ele tinha uma mordida meio de topo nessa região e eu tive uma coincidência de o paciente logo após esse desmarcar. Como as minhas consultas são consultas de no mínimo 1 hora, então eu tinha 2 horas para esse paciente, eu me lembro que eu tinha visto essa técnica e eu resolvo então nesse dia colocar em prática. Então nesse dia eu digo para o paciente o seguinte: querido, olha só, teria condições de tu ficar comigo aqui em torno de umas 2 horas? Porque eu vou resolver o teu problema 100% hoje. Eu vou tirar a restauração antiga, eu vou criar uma base, eu vou preparar, eu vou moldar, eu vou criar a prótese e eu vou te entregar hoje ainda. Pode ser? E o paciente aceitou.
e o que acontece naquele dia foi que eu fiz todo o protocolo que eu repasso para vocês literalmente dentro do Resineiros, tá? Que é fazer tudo isso que eu disse para vocês, tá bom? É chegar ao paciente, estudar a relação de oclusão desse paciente, estudar os motivos pelos quais houve essa fratura, para a gente tentar neutralizar essa questão. Então, fazer todo o preparo, né, desse dente que vai receber esse trabalho, ou os dentes, tanto faz, moldar esse paciente, gerar o modelo de trabalho, fabricar a peça, dar acabamento nessa peça, cimentar, ajustar a oclusão desse paciente e liberar ele. Tudo em uma única sessão. Esse dia, quando eu faço isso, eu digo para vocês, eu me senti um super dentista, sinceramente, porque o resultado ficou muito bom, muito bom. Até ali eu já estava com um domínio muito bacana do sistema de resinas que eu utilizo atualmente, ou das resinas que eu utilizo atualmente, associado a uma técnica de esculpir que eu aprendi, é extremamente fácil, e inclusive eu repasso para vocês também dentro do Resineiros, tá bom? Então, tudo isso acaba que naquele dia eu vou muito feliz para casa. E dali para frente eu tomo coragem de fazer cada vez mais casos. Eu iniciei com casos posteriores unitários e eu fui evoluindo gradativamente até hoje eu consegui fazer casos de boca inteira. Literalmente hoje, em alguns casos, eu reabilito a boca inteira do paciente com resina composta, fabricando as peças e conseguindo ter resultados fantásticos, como alguns resultados que vocês podem ver lá no meu Instagram, ou vocês vão poder ver em algumas fotos que eu vou postando ao longo de alguns vídeos e de alguns conteúdos que eu vou postando nas redes sociais para vocês. Tá, gente? Então, o Resineiros é isso. O Resineiros, na verdade, ele vai ser um treinamento construído baseado na minha experiência como dentista, no meu andar como dentista, em que eu reuni literalmente tudo que eu sei e empacotei isso num curso passo a passo, em que vai existir uma jornada para te sair de onde tu está atualmente, para conseguir não só tu conseguir executar a técnica, mas eu também vou ter dentro do Resineiros um módulo chamado módulo opcional, em que eu passo para vocês posicionamento de redes sociais, que tipo de conteúdo produzir para colocar nas redes sociais, o protocolo de atendimento desse paciente desde o momento que ele liga para a clínica de vocês, o momento que ele fala com a secretária, o momento que ele é recebido na primeira consulta, o protocolo da primeira consulta, o que se faz entre a primeira consulta e a segunda consulta de diagnóstico, a segunda consulta, o passo a passo dessa consulta, negociação, contratos, proteção jurídica. Quer dizer, gente, eu tentei unir tudo que eu faço no meu dia a dia hoje para repassar para vocês e tentar multiplicar isso. E o fato é que quando a gente... é muito interessante, quando a gente desenvolve a autoestima, quando a gente está com uma boa autoestima e uma energia interna boa, o egoísmo ele vai embora e a gente passa a se tornar muito altruísta. A nossa vontade é de que cada vez mais pessoas possam fazer exatamente aquilo que tu faz, porque tu sabe dos benefícios, então tu quer multiplicar isso cada vez mais. E o Resineiros é o resultado disso, é o resultado da minha vontade genuína de que cada um que entrar nesse curso junto comigo, ao longo de 2 anos, que a gente consiga manter uma relação. 2 anos por quê, tá, gente? Porque na realidade eu vou dar acesso, todas as pessoas que tiverem acesso ao Resineiros vão ter acesso ao curso por 2 anos, tá bom? Na verdade, por 1 ano, podendo prorrogar por mais 1 ano, tá bom? E por que eu acho 2 anos? Porque eu considero que 2 anos é a curva de aprendizado para tu sair de casos unitários e conseguir chegar literalmente num ponto onde teu entendimento não vai ser mais decoreba. Tu não vai precisar mais decorar qual adesivo usar em qual região, qual cimento usar em qual região, não. Tu vai entender e entendendo tu vai escolher naturalmente os materiais para poder trabalhar nos teus pacientes e poder fazer desde casos unitários simples a grandes reabilitações, como eu vou ensinar o processo dentro do Resineiros. Tá, gente?